Olá, meus queridos e queridas, eu sou a Yara Cunha e eu vim aqui falar com vocês e dar uma notícia muito legal, que eu estou muito feliz, que esse ano nós conseguimos lançar o novo workshop, o Enneagrama e os relacionamentos. E o que é e o que vai ser esse workshop? Bom, falando um pouco da minha vida, né? Eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos, eu sou psicanalista, sou mestre em coaching e fiz a primeira formação fora. Faz muito tempo que eu atuo em life coaching, coaching executivo, e um processo bastante profundo, como é bastante o meu estilo, dentro de empresas. Então eu trabalho muito tempo dentro de empresas e fora também, quando a agenda permite. Além dos cursos e das formações, isso também trabalhando com treinamento e desenvolvimento há mais de 20 anos. Eu gosto muito de estudar e eu sempre acho que é importante, e não é importante, é vital, é fundamental a atualização. O ano passado eu me formei como mestra nas novas constelações, que são as constelações que já trabalham, né, como Bert Hellinger dizia, no nível do espírito, já no segundo campo sutil, ao invés do primeiro, que era o nível de alma, e eu gosto muito de estudar. E eu juntei tudo isso, obviamente, toda a experiência que eu tenho de atendimento, tá? Fazendo as contas, eu tenho mais de 40 mil horas de atendimento individual, sem contar todas as horas de treinamentos, enfim, que eu comecei já em 1996. E esse workshop, que é o workshop do Enneagrama e os relacionamentos, é engraçado, né? Porque quando a gente começa um trabalho novo, isso é muito comum comigo. O campo já começa a nos trazer questões em nós mesmos relacionadas ao tema. Então esse ano foi um ano que eu entrei assim, revendo bastante as minhas relações, a minha forma de atuar em todo tipo de relação, na relação conjugal, na relação afetiva, até porque todas as relações são afetivas, e eu estou me revendo bastante. Bom, do ponto de vista de relações conjugais, eu me casei 4 vezes, eu tive 4 casamentos e um funeral. Isto é verdade, isto é, né, hoje rindo bastante, mas eu tenho uma experiência grande no sentido das relações. A minha família fala que eu casei 5 vezes, mas eu só considero 4. E como é que a gente está? Como é que eu desenhei? Estou aqui trabalhando, estou bem imersa aqui, resolvi falar um pouco para vocês desse workshop. Eu trabalho com uma coisa, falando do Enneagrama e dos relacionamentos, que é a análise transacional, que são os vários estados do eu, né? E a gente vai linkar muito esses estados do eu aos instintos do Enneagrama, que por si só eu dou uma palhinha sobre isso no meu workshop do Enneagrama e as constelações, mas quando a gente fala do instinto dominante de cada um, e também do reprimido, dos estados do eu da análise transacional, o casamento é perfeito de conceitos, e isso traz para a gente muitas visões de decisões e de mandatos da infância, de comportamentos positivos e viciosos nas relações, e esse tema é um tema que eu vou abordar bastante profundamente nesse workshop, porque ele atua profundamente nas nossas relações. E a gente precisa entender também, pessoal, que as nossas relações, elas são na nossa vida uma oportunidade de purificação muito grande. Inclusive quando há enfrentamento, até as relações mais agressivas e mais violentas, elas têm algo para que a gente possa se desprender. Elas trazem uma oportunidade de a gente soltar o nosso passado, construindo algo muito mais importante nas relações. Seja a dois ou seja numa relação, em todas as relações da sua vida. O ser humano se relaciona e você precisa entender se as tuas relações estão te trazendo ganhos, se como líder você se relaciona bem com os teus liderados, se você se relaciona bem com as pessoas ou se você exclui as pessoas ou é excluído constantemente, se você gostaria de pertencer mais e não pertence e vice-versa, se você não deixa as pessoas entrarem na sua vida. Tem um montão de coisas que a gente vai falar sobre as relações. E esse curso serve para quem é heterossexual, para quem vive relações homoafetivas ou não. Ele serve para todo mundo, até porque, voltando aqui a falar das relações afetivas, a gente sabe que num casal
entendendo aí, num primeiro ponto, a relação entre duas pessoas, né? Porque hoje existem outros tipos de relações, como o poliamor, por exemplo, mas falando especificamente da relação de duas pessoas, independentemente da orientação sexual, está presente ali a energia feminina e a energia masculina. E é dessas energias que a gente vai falar em cada relação. Né? E como é que elas, e qual é a dinâmica entre elas. E aí a gente vai entender também, além, né, dos instintos e a análise transacional, já entrando mais nos tipos e falando do equilíbrio entre o dar e o receber de cada tipo do enneagrama. Aí entrando nos tipos, né, e falando das forças do amor no equilíbrio dessas relações. E aí como que equilibrando essas relações da força do amor a gente entra num estado de abundância com a vida. Né? Aquela pessoa que só reclama ou que não consegue ver e não consegue ter um processo de despertar, que é o despertar para uma visão abrangente, para uma visão maior. Trabalhando aí as exclusões que geram, inclusive, a violência entre casais. Inclusive a exclusão da questão sexual, que é hoje uma das questões que mais afetam a violência entre casais e abordando também do ponto de vista sistêmico a agressão e a violência de casais, entendendo que não existe certo e errado, não existe vítima e opressor. A gente vai entender um pouco sobre carícia positiva e carícia negativa e vamos fazer um exercício que vai fazer com que a gente saia do estado de manipulação e vá para o estado de uma relação de verdadeira intimidade. Hoje, o oposto, né, de manipulação, o que é bom, o que é positivo e que sai da manipulação, são as relações de intimidade. E vamos olhar também de forma bem profunda para os centros de inteligência do Enneagrama e que trazem emoções do passado, ou da infância, ou emoções ancestrais. E trazem também o que o Bert Hellinger fala de movimento interrompido, que tem a ver com os traumas infantis. Então nós vamos, e há muito tempo eu estou querendo abranger bastante e entrar bastante nas emoções dos centros de inteligência, trazendo as emoções do passado e que afetam o presente das relações. Isto é muito comum, a gente faz sem ter a menor consciência disso, de que eu estou sentindo alguma coisa lá do passado que não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa e nem com aquele momento que eu estou vivendo. E eu posso te dar, eu não vou dar muitos exemplos aqui porque já está muito longo o áudio que vocês me pediram, mas a gente vai tratar disso também. E vai tratar das relações de agressividade, da energia assassina, o tipo de agressividade de cada tipo do enneagrama e uma atividade sistêmica de assentimento. É um workshop profundo em que nós vamos falar muito sobre o comportamento de cada tipo de acordo com o tema que nós vamos falar. Esse workshop está dividido em 4 grandes temas, que são os instintos do Enneagrama e análise transacional, né, as relações entre o dar e o receber de cada tipo, com as forças do amor, as emoções do passado versus os centros de inteligência do Enneagrama e as relações de agressividade e manipulação de cada tipo do Enneagrama, entendendo que nós começamos falando de questões e terminamos fazendo um exercício que sempre vai ser um exercício de assentimento, de reconciliação, de perdão e de compaixão, que é aquilo que a gente sempre consegue quando a gente está no estado do eu adulto, que fala aí da análise transacional. Vocês estão convidados? Me desculpem pelo áudio longo, mas eu tinha que explicar como vai acontecer esse workshop. E é muito importante, pessoal, dizer o seguinte, né? As pessoas falam, Yara, eu estou gravando aqui uma série de perguntas e respostas para quem me manda dúvidas no Instagram, no direct. Mas você vai falar de como cada tipo combina com cada tipo? Isto vai surgir, entendendo que este é um workshop avançado e todo mundo já conhece o Enneagrama. É óbvio que essa discussão vai surgir, mas ela vai estar pautada, ela vai estar
cerceada de conceitos importantes sobre o ser humano. Por quê? Porque a gente entende que depende do nível de consciência, depende de um processo de despertar. Não adianta nada eu te falar, olha, o tipo 8 combina com o tipo 9. Se o tipo 9 não tem ainda nenhum processo de despertar, se ele não fez nenhum tipo de trabalho terapêutico. Então, óbvio que essa discussão vai acontecer, nós vamos mergulhar nos tipos do Enneagrama e nos instintos do ponto de vista da comunicação e da relação de cada tipo, né, de como é que eles se relacionam, mas falando do ponto de vista do eu, de você, por onde tudo começa. Convido vocês, a gente já tem esse workshop no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com a Clara e a Li, e vocês estão todos convidados e vamos ter um exercício inicial bastante impactante também, de retorno à infância, vai ser muito legal. Um beijo para vocês e até já já.